Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma edição, e uma edição que não começa tão feliz assim. Segunda-feira, 20 de maio de 2019, prestes a começar aí a gravação de mais uma edição. Nós chegamos aí com a informação, com a notícia de que Andreas Nikolaus Lauda, ou Nick Lauda, como ficou mais conhecido, né, austríaco, tricampeão mundial de Fórmula 1, 75, 77 e 84, veio a falecer na noite do Brasil, né, desse dia 20, a Europa lá já passando para o dia 21. Uma notícia realmente bem triste para os amantes do automobilismo, é uma figura já há muito tempo presente, né, nos autódromos pelo mundo, seja como piloto, depois que aposentou, nunca deixou de frequentar, teve participações lá na Jaguar e mais ultimamente estava envolvido com a Mercedes, sempre presente no grid nesses últimos anos de domínio da equipe, ao lado de Nico Rosberg, ao lado de Lewis Hamilton, de Toto Wolff, mais recentemente de Valtteri Bottas, tradicionalmente com seu bonezinho vermelho e tal, dando entrevistas, às vezes polêmicas, às vezes fugindo aí não tendo aquele tom, né, mais político e tudo mais, mas é um cara que estava sempre lá e vinha, né, nos últimos meses passando por alguns problemas. Teve até aquela questão de transplante de pulmão que pegou muita gente de surpresa, pessoas que nem sabiam que se era possível fazer transplante de pulmão. Vinha nessa recuperação, mas realmente nesse dia 20 nos deixa Nick Lauda. Fábio Campos, não era muito bem o que a gente tinha planejado para essa segunda-feira, mas a pauta veio e a gente tem que realmente prestar, né, essa homenagem a Nick Lauda, comentar um pouquinho, falar das nossas lembranças. A gente não o viu correr, mas obviamente lemos e tivemos muitas histórias. Assistimos algumas corridas, inclusive no nosso quadro de GP, corridas históricas que a gente fazia até anos atrás. Pegamos algumas corridas naquele período dele da McLaren, no finalzinho da carreira, e hoje a gente está aqui para dar essa notícia e falar um pouquinho sobre Nick Lauda. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Olá para você, Raposo, olá para o ouvinte do Café com Velocidade, que já vai estar ouvindo essa edição com a notícia muito mais mastigada, se é que dá para mastigar uma notícia como essa, mas nós estamos gravando aqui num impacto tão grande que eu até conto para o ouvinte, não fosse essa edição gravada num horário bem diferente do que é o normal, ou levemente diferente do que é o normal, essa notícia nos teria pego durante a gravação, nós teríamos sido pegos durante a gravação do café, o que seria ainda mais desconcertante para nós, embora isso seja apenas um detalhe, porque independente do timing, da hora, ou do modo como se recebe uma notícia dessa, vira pauta, claro que vira pauta, claro que vira tem necessidade de ser tema do programa, porque o Nick Lauda, e você falou aí muito bem, felizmente nós nessa nossa geração temos o privilégio de, como você falou, assistindo as corridas históricas, assistindo o que tem de material gravado dos anos 70, a gente pode até dizer que viu uma corrida ou outra do Nick Lauda, né? Vimos um pedaço ou outro do Nick Lauda, o que já é uma grande honra. Mas nós não vivemos a época do Nick Lauda, né? Nós não convivemos com o Nick Lauda piloto, no momento em que ele era piloto. Pelo menos nós tivemos a chance de assistir um pouquinho da pilotagem do Nick Lauda. Muitos brasileiros tiveram, né? Porque teve corridas até do Ayrton Senna, enfim, que foram da época, né, de comemoração do Ayrton Senna, que foram passadas para o Brasil, e eles chegaram a correr juntos, né? É uma coisa que até é difícil de fazer essa ligação, mas como você cita os títulos do Lauda, né? 75, 77 e 84, que é um detalhe para se colocar da carreira dele, né? Um piloto que aposentou,
que voltou, que passou por tudo o que passou, em termos de saúde, que nós vamos entrar mais um pouquinho mais a fundo, mas que conviveu com Ayrton Senna, sim, por 3 anos, correram juntos na mesma pista, o que mostra que não só a longevidade do Niki Lauda como piloto, mas a sua longevidade como ser humano, é algo a ser destacado. A Fórmula 1 perdeu mais do que um piloto, né? A Fórmula 1 perdeu um personagem. E é sempre muito louvável quando um piloto deixa de ser só aquilo que é feito dentro da pista, né? Aquilo que é apenas resultado, apenas pilotagem. O Niki Lauda passou disso. Ele conseguiu transcender, para usar uma palavrinha aí que muita gente gosta de usar hoje em dia. Ele conseguiu passar por tudo isso. E mais do que um piloto de Fórmula 1, Niki Lauda, conhecido por certamente muita gente que nem sequer acompanha a categoria, o Niki Lauda virou um personagem. O Niki Lauda se tornou uma figura humana que vale a pena a gente destacar com mais detalhes nessa edição do Café com Velocidade. Não é isso, Raposo? Porque é um dia que a gente achou que... Eu achei que esse dia nunca fosse chegar. Eu achei que ele fosse como se ele fosse enterrar todos nós. Porque associar a palavra morto a Niki Lauda, eu achava que eu nunca ia fazer. Associar a palavra morte a Niki Lauda é uma coisa, diferente. Mas esse estado, eu custo acreditar que a gente está vivendo ele, embora, repito, tenhamos sabido da notícia há poucos minutos, né, Raposo? Exatamente, Fábio Campos. Como você falou bem aí no teu comentário, né? A gente costuma, né? O horário tradicional de gravação desse podcast é às 21h30 das segundas-feiras, e realmente foi mais ou menos por aí que essa informação começou a aparecer nas mídias sociais, nos sites e tudo mais. Hoje, por coincidência aí da vida, a gente deixou a gravação para as 22h15 por questões aí, compromissos profissionais, e foi o período realmente de se encaixar aqui. Legal, né, que nos últimos anos veio o filme Rush, né, talvez rivalizando agora com a série da Netflix, como uma das melhores produções do cinema sobre a Fórmula 1, e que uma geração inteira gigantesca aí de fãs e apaixonados pela categoria puderam conhecer, né, o personagem Niki Lauda junto com o James Hunt, aquela disputa pelo título de 76, toda aquela questão do acidente do Lauda, que sofreu aquela queimadura que quase o levou, né, o corpo quase todo aí, pelo menos a parte superior, o rosto, a orelha, marcadas para sempre por causa daquele acidente. Ele retorna naquela temporada, ainda brigando com o título com o James Hunt, e naquela corrida, né, no final do ano no Japão, aquela chuva fortíssima, ele decide não correr e tudo mais, e aí o título vai para o Hunt. No ano seguinte ele retoma o campeonato, o título mundial. Legal, né, Fábio Campos? Essa questão do Rush, pelo menos, ter retratado de forma tão bela essa história, que é uma geração que poderia, de repente, não conhecer muito bem quem era Niki Lauda. Hoje, quase todos aí, fãs de automobilismo, fãs de corrida, assistiram um filme com certeza, e tá bem marcado aí na mente de cada um quem foi Niki Lauda. É um dos filmes de automobilismo, né, Raposo? E não são todos, que a gente pode recomendar. Né? Que o automobilismo tem filmes que são peças raríssimas, pérolas, mas o automobilismo também tem alguns filmes que são absolutamente risíveis. Esse, felizmente, porque não seria até legal com as duas biografias que se misturam, vão se misturar para sempre, e agora ambos já não estão mais entre nós, mas são duas biografias que se misturam, de Lauda e de Hunt, que não mereciam ter um filme ruim, ou pelo menos um filme quase que anedótico, como foi feito, por exemplo, um filme mais focado na Fórmula Indy alguns anos atrás. É quase uma anedota. O Rush, no limite da emoção, né? Acho que essa é a tradução certinha no português. É um filme muito bom, porque é um filme que retrata uma Fórmula 1 que era muito boa, se não dentro da pista, aí eu não vou ousar dizer, mas fora da pista era certamente muito boa, porque Niki Lauda virou filme muito porque tinha caráter, que é algo que não deveria ser limitado a uma época. Caráter não é exclusividade dos anos 60, dos anos 70, dos anos 90, dos anos 2000. Caráter é caráter. Mas Niki Lauda tinha caráter. Né? Niki Lauda era um cara que tinha, por isso que eu disse na abertura. Né? O Niki Lauda conseguiu com que os seus feitos
fossem maiores do que simplesmente cruzar a linha de chegada em primeiro. Que é uma coisa que muito piloto grande, gigante, até maior do que ele, infelizmente se limita a isso. A grandeza de certos pilotos, infelizmente, se limita à parte cinza, ao asfalto. O Niki Lauda não. Ele conseguiu fazer com que a sua história fosse tão rica que a Fórmula 1 fosse um pedaço dela. A Fórmula 1 é o detalhe mais importante, claro, da história do Niki Lauda, mas não é tudo. O exemplo que ele deixou é maior do que isso, e o filme esbarra nisso. Porque o filme, acho que acima de tudo, eu vi o filme uma vez na vida, sabe, Raposo? Eu que adoro filme, adoro rever filme, enfim, tem filmes que eu já vi 200 vezes. É engraçado porque eu estava até procurando, tentando assistir, e não achei um lugar assim muito confiável, embora, né, o mesmo submundo das corridas, volta e meia, disponibilize o Rush. Mas eu só assisti esse filme uma vez, Raposo, mas esse filme me marcou de uma maneira, porque não é exatamente um detalhe aqui e outro ali, para a gente citar. É você sair vendo esbarra um pouco no que você falou do Netflix, embora sejam duas coisas diferentes, né? Um é uma produção cinematográfica, outro é um documentário, né? Feito ali com as imagens literais da corrida. O Rush é uma produção cinematográfica, ou seja, envolve a arte cênica, os atores, a interpretação, né? Toda digamos, uma tradução para o cinema do que é nas pistas. Mas o lado humano é fantástico do Rush. O mais legal do Rush não é as cenas de Fórmula 1, embora elas sejam reconstituições, os carros, para quem gosta dos carros, tudo isso tem no filme. Mas, na minha opinião, não é o mais legal, já que a gente abre já falando mais da parte cinéfila, digamos assim, cinematográfica da história do Niki Lauda. O mais legal do filme é ver como que piloto com caráter é o piloto que conquista, é um pouco da história que fez a Fórmula 1 ser o que ela é hoje, né? A Fórmula 1 não chegou ao que ela é hoje fazendo o que ela faz hoje na pista. Ela chegou com várias outras coisas, entre elas, eu digo, Raposo, o caráter de uns pilotos. Bons e maus, mas o caráter de pilotos como Niki Lauda. Então é ótimo que a gente tenha não só os arquivos para corridas históricas que eu citei no começo, mas que a gente tenha um filme, uma pérola feita em vida, inclusive. Em vida, porque Niki Lauda poderia ter sido homenageado 2, 3 grandes prêmios atrás. Por que não? Na ocasião do 10º Grande Prêmio de Fórmula 1, que nós cobramos aqui. Por que não homenagear algumas das figuras? Ele provavelmente não pudesse estar lá, não poderia estar lá, pela condição que ele já estava enfrentando desde Foi quando, Raposo? Foi na pré-temporada que ele fez o transplante? Ou foi no finalzinho do ano passado? Eu acho que foi no fim da temporada. Foi no finalzinho, né? Acho que ele já não estava, né, na Mercedes nas últimas corridas. Mas é um cara que poderia ter sido, por que não, mais homenageado. E agora eu fico curioso para saber o que é que a Fórmula 1 vai fazer em Mônaco. Tomara que não faça só aquelas artes gráficas que passam ali nos guardrails, como fez, por exemplo, com o tricampeão Jack Brabham. Também tricampeão, também gigante. Tomara que a Fórmula 1, essa agora, né, Fórmula 1 da Liberty, que decepciona tanto em outras áreas, tomara que os carros que vão estar na pista daqui a 4 dias, né, da gravação desse programa, ou seja, a Fórmula 1 vai chegar a Mônaco no impacto da morte do Niki Lauda, tomara que a Fórmula 1 possa fazer uma bela homenagem a uma das suas figuras mais marcantes. Foi um dos seus melhores pilotos? Não sei, não arrisco dizer. Mas arrisco dizer, Raposo, que foi uma das figuras mais marcantes da história da Fórmula 1. Exatamente. Falando rapidamente aqui, né, pela trajetória dele, passou pela March, pela BRM, pela Ferrari, pela Brabham e pela McLaren, né, estreou pela March com dinheiro próprio, um piloto pagante, né? Algo que dá tanto burburinho hoje em dia, mas era como as coisas aconteciam naquela época. Depois foi para a BRM também, com dinheiro, né? Isso fica claro no filme, ele faz um empréstimo e tudo mais. E depois, por indicação do Clay Regazzoni, né, foi contratado pela Ferrari em 74. E aí na Ferrari, sim, começaram a vir as vitórias, e aí logo em 75 já veio o primeiro título mundial, 77 mais um, e 84 já de McLaren. Né? Em 84, curioso que aquela famosa
campeonato, né, que a Globo adora contar a história, que foi o meio ponto do Prost, e aí eles jogam na questão daquela prova de Mônaco, que foi parado, e que se não tivesse parado a corrida, o Prost tinha sido campeão e tal. É o famoso título, então, aí do último título do Niki Lauda. Alguma coisa separada? Que é se eu não estou enganado, Raposo, que eu repito, a gente está até no impacto ainda da notícia que acabou de sair. O único piloto campeão por Ferrari e McLaren. Se eu não estou enganado. Acho que nenhum outro piloto conseguiu ser campeão por Ferrari e McLaren. Acho que talvez nem seja difícil a gente chegar nesses números, já que a Ferrari ficou ali aqueles 21 anos, depois o vídeo, quando o Schumacher ganhou, não teve nenhum que foi. E aí é uma pesquisa que tem que ser feita. Schumacher, antes do Schumacher tinha sido quem? O Scheckter em 79, né? Porque é os 21 anos da Ferrari que todo mundo celebrou. Antes do Scheckter, justamente o Lauda. Antes do Lauda, vai só para os anos 60, título da Ferrari. Ou seja, aí é 67. Clay Regazzoni foi campeão. 75, não, 76. Não. Clay Regazzoni não tem título. 67 e 64. Estou fazendo de cabeça aqui. Não, mas enfim, nos anos 70 só o Lauda ganhou com a Ferrari, tirando o Scheckter em 79. Mas enfim. O do Regazzoni eu confundi aqui porque foi título de construtores, não de piloto. Mas eu tô com a lista de campeões aqui da Ferrari, então. Kimi Raikkonen, George Scheckter, John Surtees, Phil Hill, Mike Houghton, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Ascari e Schumacher. Ou seja, as duas equipes mais vitoriosas da Fórmula 1, ele é o único que tem o título pelas duas, que conseguiu ser campeão com as duas. Isso é simbólico, claro, mas é incrível que é uma marca que não é fácil, tanto que ninguém mais fez. Com certeza. E depois, Fábio Campos, 2001 ele meio que volta ao circo da Fórmula 1, contratado pela Jaguar, né, para assumir funções aí de diretor técnico da equipe. Ficou por 2 anos por lá, teve até uma cena polêmica, né, que ele saudosista que era, soltou aquela frase de que esses carros de hoje até um macaco dirige, e aí colocaram ele para andar numa Jaguar e ele não conseguiu sair direito com o carro e tudo mais. Ele conseguiu sair, mas ele roda. Então, mas antes dele conseguir sair, ele não conseguiu sair, aí foram lá mostrar como sair. E aí ele saiu e roda e tal. Então teve esse fato e mais recentemente aí pela Mercedes, em 2012 foi nomeado presidente, não executivo, né, mas... Um presidente simbólico mais, né? Isso, exatamente. Quase um consultor, né? E teve aí participação direta na contratação do Lewis Hamilton, que era piloto da McLaren, foi ele que apresentou todo o plano pro Hamilton e tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho dessa parte mais recente da carreira de Niki Lauda. Esse finalzinho que você citou aí é muito importante, né? Porque é uma daquelas conversas que mudam a história um pouquinho da Fórmula 1 e que a gente queria saber alguma coisa ou ter presenciado e diz que foi num quarto de hotel, enfim, que ele chamou o Hamilton e foi uma coisa que durou horas e horas. E a Mercedes não era o que ela é hoje, estávamos ainda na era aspirada, não havia começado a era tudo, tanto que o Hamilton fez em 2013, né, para quem não se lembra, já na Mercedes, tudo mudou em 2014, mas em 2013 ele já era piloto. Então essa conversa aconteceu em 2012, começo de 2012 talvez, que era uma McLaren forte, para quem não se lembra é sempre bom lembrar, uma McLaren que ganhava várias corridas, e o Niki Lauda, de alguma maneira, convenceu o Hamilton, provavelmente até com um projeto técnico, né? Mostrando mesmo, olha aqui, nós estamos fazendo isso, o nosso carro vai ser assim, o nosso trabalho vai ser esse, a tecnologia nós estamos tratando dessa forma assim, assado, enfim. Não acho que foi apenas uma conversa emocional, digamos assim, embora, repito, nós nunca vamos saber, se bem que a gente pode saber, né? O Hamilton até poderia, seria muito legal, isso acaba de me ocorrer, seria muito legal se o Hamilton chegasse agora. Essas entrevistas de quinta-feira são sempre pouco esclarecedoras, sempre tem muita coisa trivial, e a Mercedes tem o hábito de sempre colocar os seus pilotos para falar, né? Tanto que ele falou na quinta-feira antes do Grande Prêmio de Barcelona sobre as tais regras que preservam a dobradinha da Mercedes, que é um assunto para se
elaborar muito, mas não agora, não nesse momento, estamos falando do Niki Lauda, mas seria muito legal se o Hamilton nessa quinta-feira falasse um pouco. Tudo bem, não precisa contar o que ele acha que não deve ser contado, mas seria muito legal se o Hamilton viesse e falasse, olha aqui, gente, morreu o Niki Lauda, a nossa equipe está muito triste, eu queria falar da participação que ele teve na minha vinda para cá. Que o Hamilton fugisse dessas declarações prontas de assessoria de imprensa, de falar ele era uma inspiração para todos nós, nossa equipe só está aqui por causa dele, e não sei, por mais que isso tudo seja verdade, é uma repetição que eu acho muito insossa. Seria muito legal se o Hamilton viesse a público na quinta-feira ou na sexta, o dia que ele quiser, e falasse, olha, o Niki Lauda, inclusive, me disse tal coisas que me trouxeram para cá. Seria uma ótima homenagem. Repito, não precisa cometer indiscrição de contar detalhes técnicos, mas seria legal, você não acha, Raposo? Se ele fizesse até como homenagem ao lado de um momento que é muito importante, tá na biografia dos dois, tá na história da Mercedes, porque a gente já falou, inclusive, disso aqui no Café. A tal conversa dele com o Hamilton, que o levou à Mercedes, que foi fundamental, e que mudou a história da Fórmula 1, de uma certa maneira, a história recente, porque o Hamilton na Mercedes simplesmente se torna heptacampeão do mundo, caminhando para o hexa, mas hoje é heptacampeão do mundo com 4 títulos na Mercedes. Então seria muito legal, seria uma homenagem bacana do Hamilton, pessoalmente. Claro que a Mercedes deve fazer alguma coisa, mas uma homenagem do Hamilton seria legal ele contar, apenas que seja uma frase, alguma coisa, porque essa conversa foi muito importante, foi muito decisiva, e não é todo mundo, não é todo, parece hoje alguma coisa feita, né, a obra pronta, parece uma coisa tranquila, mas repito, pense, ouvinte, 2012, uma Mercedes ainda muito incerta, uma McLaren muito mais forte, é uma conversa que teve um efeito, que teve um impacto que a gente vê até hoje nas corridas, né, Raposo? Não, com certeza, e quem tem aí, eu acho que 2012 é bem recente, né, não precisa a gente pedir que force aí as lembranças e tudo, mas o quanto essa contratação causou estranheza, nossa, mas o Hamilton tá doido, deixar a McLaren para ir para Mercedes e tal, e o que mostra o quão reveladora deve ter sido essa conversa entre os dois, o quão realmente deve ter sido significativa, porque parecia loucura, né, aos ouvidos de todo mundo, sair da McLaren para ir para Mercedes naquela altura do campeonato, né? E hoje era bem parecido com o Ricardo na Renault, né, Raposo? Embora, sim, claro, a gente está vendo outra coisa acontecer, então um ouvinte que não misture as coisas, mas o movimento, não é, Raposo? É algo ousado tanto quanto, né? Exatamente. E hoje a gente está aí vendo o que deu aí essa visão de Niki Lauda, essa conversa, e o acreditar no Hamilton também, né? Possivelmente houve um dedo dele também de vamos atrás do Hamilton, precisamos de um piloto para... E olha que eles estavam com o Michael Schumacher, né, Fábio Campos? Não é verdade. É verdade. E inclusive o Rosberg fica, né? Não é de você pensar, não, vai ficar o Schumacher, mas inclusive a realidade era outra já, né? O Rosberg já era muito mais rápido do que o Schumacher nessa fase. Mas é uma boa dimensão, Raposo, assim, da gente ver até um certo respeito, porque, repito, nessa hora todo mundo vai pagar tributo, em redes sociais vão ficar os pilotos desejando mensagenzinhas. Eu não gosto disso, eu prefiro uma coisa mais profunda, uma declaração mais sincera, uma coisa mais humana, do que simplesmente uma faixa. Claro, essas coisas têm que ser feitas, a Fórmula 1 vai fazer lá alguma coisa. O que a Fórmula 1 fizer vai ser pouco, porque, eu repito, não é o piloto, não vou ousar dizer se é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, embora um tricampeão quase que automaticamente o seja. Mas é um nome muito forte da história da Fórmula 1, maior do que como piloto, é um nome. Uma coisa são os pilotos grandes da Fórmula 1, outra coisa são os grandes nomes da Fórmula 1, e nisso ele está entre os, num top 3, top 4, enfim, não tem como. O tamanho dele era isso, então... seria muito interessante você ver esse movimento do Hamilton, até como, quem sabe, um respeito. Meu Deus, estou aqui sentado em frente ao Niki Lauda e esse cara está me pedindo para ir para... Meu Deus, eu vou na desse cara. Claro que o Hamilton deve ter se... Não sei se ele decidiu na hora, não sabe o tempo que levou, todas as conversas que ele deve ter tido, ele deve ter se informado tecnicamente que o pacote da Mercedes parecia ser muito forte. Aquela questão de construir o câmbio numa posição diferente, enfim, algum detalhe técnico pode, claro, deve ter contribuído. Mas é incrível como
Por isso que eu falo, é uma conversa que deveria ter uma câmera, eles tinham que ter ligado uma câmerazinha e revelar, guardar essa conversa para um Netflix da vida aí, porque deve ter sido muito, muito interessante de se ouvir, né? Com certeza, seria espetacular. Pra gente fechar, Fábio Campos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Lauda nesse papel da Mercedes nos últimos anos, principalmente com a TV inglesa, que sempre ia ouvir pós-corridas, quando tinha as polêmicas e quando não tinha as polêmicas, quando teve Rosberg jogando carro para cima do Hamilton na Áustria, por exemplo, quando teve aí várias questões envolvendo, como é que você via a postura do Lauda nesses momentos? Olha, eu acho, Raposo, que o cargo, eu não vou dizer que a Mercedes é o que é hoje por causa do Niki Lauda. Você me perguntou há 2 programas atrás, há 2 programas atrás, qual era o segredo da Mercedes? E eu me lembro que eu respondi para você, é tecnologia, né? Simplesmente um bom equipamento, tão simples quanto eficaz. E eu acho que o Lauda na Mercedes, ele era uma coisa muito, muito simbólica, muito, muito mesmo. Até nas declarações dele, ele ia sempre ser entrevistado ali após a prova, eu achava as declarações dele muito... Não muito aprofundadas. Ele sempre falava, vamos ver, isso aqui é assim, andou muito hoje, parabéns, fulano. Raramente eu vi uma declaração do Lauda na era Mercedes que me causasse um impacto. Eu acho que ele estava ali muito como uma... Eu não vou dizer relações públicas, porque talvez seja superficial demais, já que ele participava das reuniões, ele estava ali no pé da orelha do Toto Wolff. Então, dizer que é apenas relações públicas eu acho um exagero. Mas era uma coisa muito mais simbólica do que realmente o Lauda tem que autorizar isso, o Lauda tem que participar disso, o Lauda tem que fazer A, B ou C. Agora, acho que, não sei se tem a ver com o Lauda, mas apenas uma coincidência cronológica. A Mercedes com o Lauda viu roda com roda. A Mercedes sem o Lauda não viu roda com roda. Repito, acho mais coincidência cronológica, porque, claro, o pós-Hamilton-Rosberg mudou a Mercedes. Mas cronologicamente falando, ele estava lá numa época em que as rodas batiam, às vezes até literalmente, e sem ele eu não vejo as rodas na Mercedes. Aliás, é a grande pulga de 2019 que eu já tenho aqui atrás da minha orelha. Essas 5 dobradinhas totalmente enfadonhas e sem graça da Mercedes. Pode ser só uma pulguinha minha? Pode ser. Mas com o Niki Lauda lá, isso não é achismo, né, Raposo? Com o Niki Lauda lá, pelo menos, repito, não sei se era por causa dele, mas a constatação factual é de que a gente viu briga com roda na pista. Até quero te ouvir sobre isso. Se você tem uma opinião sobre isso, depois eu volto para encerrar o tema. Eu fico na dúvida que você colocou antes de você chegar nesse ponto, saber até que ponto realmente é coincidência, porque eu também o enxergava muito como a figura simbólica. E aí, como figura simbólica, eu não sei até que ponto, sabe, ele teria influência de Toto Wolff, vamos deixar, por exemplo, que as coisas aconteçam. Ou até que ponto o Toto Wolff deixaria se influenciar por um comentário desse do Lauda. Então, eu realmente fico na dúvida. Não sei se foi o desgaste que o primeiro roda com roda de repente causou internamente da equipe, que de repente não permite que isso aconteça nos dias de hoje. Mas aí são as dúvidas que vão pairar pela frente. Eu até te passo para você completar teu comentário, então, porque sobre esse assunto seria chute meu aqui falar que tem uma influência. Realmente tem uma influência porque ele não está mais lá. Eu acho que a questão, né, Raposo, é que a gente fala aqui do que a gente viu, a gente até focou mais nisso do que da pilotagem, né, Raposo? Que é uma coisa que está no nosso... Vamos falar que está no DNA do café, né, Raposo? De comentar mais o que a gente vê do que o que a gente lê. Então a gente até termina o assunto Lauda mais focado, falando mais da era Mercedes, um pouco da era Jaguar, do que das brilhantes e memoráveis conquistas que um tricampeão do mundo fez. Mas não dá, claro, evidentemente, para a gente falar de Niki Lauda sem falar
de Nürburgring, de 1976, de todo o desafio, de toda a história. A gente já exaltou o caráter. Eu uma vez coloquei no Twitter, acho que foi esse ano ainda mesmo, por questão da operação do pulmão dele. Coloquei uma foto dele com a frase "duro de matar", porque era sem dúvida a personificação do duro de matar. Quando eu digo que o Niki Lauda é mais do que um simples piloto de Fórmula 1, né, se marca mais do que um cara que apenas entre muitas aspas, ganhou um tricampeonato mundial, porque isso não é pouco e jamais será, mas isso foi uma parte da carreira dele. O Niki Lauda conseguiu superar e dar um drible, ou fazer uma ultrapassagem, para usar a alusão perfeita, a uma companheira do automobilismo, que na época dele era uma companheira quase de mãos dadas, que era a morte. O Niki Lauda conseguiu driblar a morte mais de uma vez, principalmente nessa retratada no filme de Nürburgring em 1976. Na época dele, a morte convivia com todo o Grande Prêmio de Fórmula 1, havia a convivência dela, mesmo que ela não atacasse, mas ela levou muita gente naquela época. Então você imaginar que não só uma personalidade, como nós falamos, uma figura, um caráter, que essa palavrinha eu vou sempre reverenciar, mas uma figura até mesmo no aspecto físico de sobreviver ao que ele sobreviveu, de ter a coragem de voltar como ele voltou, de ter a capacidade de ser campeão do mundo depois, como ele teve, e de passar por tudo isso e passar por um transplante de pulmão e ainda conseguir viver mais um tempo. Eu acho que o Lauda morre hoje, 20 de maio, em decorrência do 1976, porque não há dúvida que aquilo ali, os pulmões dele se dilaceraram em todo aquele acontecimento, que tem uma história que é de cinema mesmo, que é de receber de um padre a extrema unção na cama, de olha, vai, sua alma está liberada. E o rapaz viver não só mais 1, 2, 3, não, de 1976 para ir morrer em 2019. Mas morreu, repito, hoje vítima do acidente que o tentou levar em 1976. Acho que não só a Fórmula 1 seria outra se tivesse mais gente como o Niki Lauda lá, mas talvez até o mundo fosse outro, se tivéssemos mais Niki Laudas entre nós. Então fica essa homenagem a esse piloto e esse ser humano que nos deixou há poucos minutos antes da gravação desse programa, não é, Raposo? Com certeza, Fábio Campos. Eu acho que só para fechar, né, vale ressaltar também aí não a participação, mas o envolvimento que ele teve de repente aí, direto com 2 pilotos brasileiros, né? Primeiro com o Emerson Fittipaldi, com quem disputou títulos. Inclusive esse de 75 foi em cima do Emerson, que foi o vice-campeão daquela temporada. Então os dois aí rivalizando em vitórias, em disputas naquela temporada. E um pouco mais à frente, 78, 79, como companheiro do Piquet, né? Isso, como companheiro de Nelson Piquet na Brabham. Então teve essa participação aí meio que direta na vida desses dois brasileiros. Depois com o Ayrton Senna sempre tiveram boa relação, né, na pista. Depois da aposentadoria do Lauda e tal, os dois eram tidos tendo conversas e tudo mais. E sempre houve o respeito. Então só registrando aí também essa questão dele, esse envolvimento aí com os brasileiros. Ele aposenta, né, depois desse período meio ruim na Brabham, e no final de 79, e aí ele retorna depois com a McLaren em 82, convite da equipe para retornar depois de 3 anos aí sabáticos, parado, tomando conta de uma empresa aérea, né, que ele havia construído, a NIC, e retorna para conquistar mais um título. Então é realmente um gigante, né, voltar depois de anos parados e brigar e ser campeão e tudo mais. Acho que é isso, Fábio Campos. Nossa homenagem aqui do Café com Velocidade, né? Com certeza um dos grandes da história. A gente realmente não vai ousar falar qual
em que lugar da tabela dos grandes da história ele está, até porque a gente não o viu correr, como não vimos tantos outros que são apontados como grandes, mas que está na tabela dos grandes, isso a gente não tem dúvida. 3 títulos mundiais, esse fato aí que você trouxe, muito até relevante, né, por Ferrari e por McLaren, 2 das gigantes. A homenagem que a gente faz aqui, né, essa edição dedicada aí à memória de Nick Lauda, e que a Fórmula 1 faça Nicolas Lauda. Isso. E que a Fórmula 1 faça em Mônaco, um dos palcos do Nick Lauda, que a Fórmula 1 faça a devida homenagem a essa figura, porque, repito, vai estar no impacto ainda de tão poucos dias onde o Mônaco, onde o Nick Lauda tem vitória. Então, que a Fórmula 1 saiba fazer alguma coisa do tamanho do Nick Lauda para que não seja apenas um minuto de silêncio, que seja alguma coisa que marque, porque ele marcou tanta gente que não conhece Fórmula 1, que a Fórmula 1 também deve isso a ele, de fazer alguma coisa bonita. Ok, Fábio Campos, com isso a gente chega então ao final desse primeiro bloco sobre Nick Lauda, essa edição que será em homenagem fica em memória de Nick Lauda, e a gente volta no segundo bloco para falar um pouquinho sobre 500 milhas de Indianápolis e GP de Fórmula 1 em Mônaco.